contrário do André e do Bruno, que falaram de casos de sucesso, eu vou falar de como as coisas dão errado. Acho que a gente vai terminar tendo um blend de coisas assim, onde vai ser possível balancear experiências. É claro que o final da história é um final feliz, mas eu vou tentar passar de uma forma muito rápida para vocês o caminho que a gente trilhou. A gente chegou aqui, a nossa empresa chegou aqui em 99 para 2000. Eu vou falar um pouquinho sobre como foi de lá até hoje a gente ter começado, acreditado num projeto aqui de tecnologia na região e olhar ao redor, ver um evento desse porte, ver empresas como as deles, aqui, atuando na região e desenvolvendo, gerando emprego e gerando promoção social. Certo? Bom, eu vou ser muito rápido, por favor, se tiver muito, me avisem. Bom, eu estou brincadeira com o FTP, certo? Que na nossa visão de sonho, o FTP era algo como fomentar a tecnologia e pesquisa, que é o que a gente tem no nosso DNA. Então, a nossa empresa chama-se Idea Valley. O nome surgiu pelo fato de a gente estar dentro de um vale, e o nome em português era Vale das Ideias, mas como o próprio André falou, você tem que pensar global, e a gente ficou com o Vale das Ideias na razão social, mas a Idea Valley como marca de fantasia. Incrivelmente a gente conseguiu esse domínio Idea Valley no mundo inteiro, menos na China. ideavalley.com, Japão, em todos os lugares do mundo. A gente achava que esse nome ia ser um nome muito difícil de conseguir, e acho que muita gente também pensou dessa forma. Esse nome estava livre, a gente resolveu transformar ele num brand, e vou falar um pouco como foi essa experiência para a gente encontrar recursos para desenvolver as ideias que a gente tinha em mente. Bom, onde o Idea Valley está localizado? Ali tem uma visão rápida de Google Earth, certo? A gente está basicamente dentro de um sítio, certo? Que é a característica forte da região. A gente já encontrou esse sítio todo pronto. A gente teve um pouquinho de trabalho para ter internet com fibra ótica disponível, internet wireless, mas isso já havia uma aderência na nossa equipe, porque nós tínhamos participado de desenvolvimento de um provedor de internet que alguns de vocês devem conhecer, que é a Tahoe. Certo? Bom, o que a gente faz? A gente faz inovação de ruptura. O que é inovação de ruptura? Inovação de ruptura basicamente é uma forma de você sobreviver no mundo de oportunidades. Basicamente, ali a gente poderia dizer, olha, a empresa faz tudo, certo? Mas a gente tem um sonho, tem uma visão, tem um foco de médio e longo prazo. Mas a gente usou essa estratégia de desenvolver inovação de ruptura para você conseguir alocar e levantar recursos para implementar essas ideias. Um dos produtos mais conhecidos nosso é um produto de publicação digital, que é um sistema que a gente chama de Flip. É um produto de ruptura. Você chegar para um jornal, para os grandes jornais do Brasil, e falar, olha, tem um produto, você precisa conhecer, precisa usar, porque você está perdendo mercado, e se você não usar essa tecnologia, você está fora do mercado. É muito difícil você falar isso para uma Petrobras, para uma Vale do Rio Doce, para os grandes grupos de mídia. Você é uma empresa que ninguém conhece, você chegar e dizer, olha, se você não utilizar meu produto, vocês vão perder mercado no futuro. E quando a gente tinha esse discurso, que é um discurso mais conservador, a gente não tinha eco. Um belo dia eu cheguei para um dos presidentes dos maiores grupos de mídia na América Latina e falei, olha, vocês estão no negócio de jogar tinta em árvore morta. Aí o cara deu um pulo. Aí começou a escutar a gente. Então a gente viu que isso de ruptura tinha algum valor para você ganhar atenção. Certo? Eu vou pular essa parte. Bom, a minha palestra tem um slide. É um slide sobre a nossa história. Claro que esse slide é bem grande. Em 99, a nossa empresa, junto com a primeira empresa do André, a gente participou de um processo de seleção chamado de um grupo de pessoas que estavam fundando no Brasil o Grupo Endeavor, e nós fomos selecionados empreendedores Endeavor. Eles estavam procurando empreendedores no mercado brasileiro, e a visão que eles tinham era que networking e capital eram duas formas importantíssimas para você acelerar e desenvolver empreendedorismo. Nessa época, a minha empresa estava em Curitiba, muito bem estabilizada, nós tínhamos 50 funcionários, estávamos praticamente na frente no mundo em projetos de banda larga. A gente tinha um certo pioneirismo mundial. E era a época que as bolhas estavam explodindo de internet, era muito milhão para tudo que é lado, e a gente estava extremamente confortável lá em Curitiba.
E num jantar em Nova York para investidores, a Endeavor me apresentou uma pessoa, que foi o Luiz César Fernandes. Nessa época, eu não falo bom inglês, mas nessa época eu falava pior, era terrivelmente meu inglês, e o Luiz César Fernandes também não fala inglês. E a gente sentou numa mesa para jantar. Essa é uma história bastante conhecida. Eu olhei para ele e falei, poxa, esse moço aqui, esse rapaz com cara de Papai Noel aqui, chegar ali junto dele, deve ser mexicano. E ele me contou, falou, pô, esse cara tem cara de Paraíba, assim e tal. Então, você estava começando a falar. Aí ele me perguntou, olha, o que você faz? Eu falei, eu gosto de ter ideias, gosto de pensar algumas coisas assim. A gente estava no jantar em Wall Street. E eu perguntei para ele, o que você faz? Eu não conhecia ele. Ele falou, eu sou um aposentado. Ele falou, eu tinha um negócio, eu vendi meu negócio e tal, e agora eu tenho um sítiozinho aí e tal, sou um aposentado. Bom, a gente conversou em 30 minutos, a gente basicamente desenhou 4 empresas e desenhamos 10 anos de projeto. Vale dizer que nunca eu e o Luiz César Fernandes tivemos um documento assinado, um papel assinado, e ele investiu mais de 16 milhões de dólares nas ideias que a gente combinou nesse jantar. Então nunca assinamos nada, um recibo, um papel, nada, tudo foi sempre combinado via telefone, de boca, ou em reunião, e nunca perdemos tempo com isso. Então, eu estava em Curitiba, eu tinha sido apresentado por uma pessoa que era aposentada, mas que me escutou e entendeu algumas ideias com bastante abertura de visão. E aí ele perguntou se eu tinha um plano de negócio. É claro que eu tinha um plano de negócio, aqueles caros, um plano que tinha 700 páginas. Eu entreguei o meu plano de negócio para ele pegou assim, aquela plano, não vou citar o nome da empresa que tinha me ajudado a fazer, mas ele pegou o plano, 700 páginas, pegou as 3 primeiras páginas, rasgou e jogou o resto no lixo na minha frente. Eu tinha levado quase um ano fazendo aquilo. Ali eu falei assim, ok, o mundo acabou. Então, acabou o mundo, vou começar de novo, lá da Arca de Noé. Ele falou, se a tua ideia não estiver nessas 3 primeiras páginas, não tem negócio. Por sorte, a minha ideia estava nas 3 primeiras páginas, por isso que eu aprendi a botar tudo no slide. Você não tem, então por isso que essa apresentação vai acabar nesse slide. De lá para cá foi a minha grande lição. Enfim, depois vou mostrar algumas fotos, nesse mesmo slide. Eu estava em Curitiba, um Centro Cultural das Américas, uma coisa super desenvolvida, e alguém me chamando e me fazendo uma proposta para desenvolver um projeto num estábulo. Porque ele me apresentou, olha, tem um estábulo aqui, uns cavalos e tal, se você quiser a gente pode fazer um negócio aqui. Bom, depois esse slide tem um revival aqui, mas deixa eu avançar ele. Em 2003, em 2000 nós fundamos 4 empresas, em 2003 nós resolvemos fazer o spin-off de uma das empresas que era o Laboratório de Ideias, que era o Vale das Ideias. Então a gente tinha algum conhecimento, estava convivendo de perto com uma pessoa que ajudou a criar o mercado bancário no Brasil, é um visionário. Em 2003 a gente desenvolveu se separar e eu terminei comprando a parte do meu investidor. A gente começou com 4 funcionários, ou seja, a gente tinha um recurso de centenas de funcionários, a gente começou o Idea Vale com 4 funcionários e focando em inovação de ruptura. O que era inovação de ruptura? A gente não sabia. Quando os clientes chegavam para a gente e perguntavam o que vocês fazem, a gente não sabia, a gente aliás não fazia nada, a gente fala que a gente fazia inovação de ruptura. Aí a gente legal, então vamos romper alguma coisa, vamos inovar. E nisso as ideias iam surgindo, porque a gente estava muito cliente, e você estar na startup, basicamente é você ser um psicólogo. Se você souber escutar bem, você vai terminar achando uma oportunidade de produto. Foi o que aconteceu com a gente. Só que quando a gente fez o spin-off da empresa, a empresa não tinha nenhum cliente. E eu voltei para o meu investidor e falei, olha, eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de nada, eu preciso de cliente. Ele falou, tá bom, então é você ser o primeiro cliente. Então, aquilo que eles falaram sobre pessoa física é a mais pura verdade, certo? Não que o foco seja dinheiro, não, o foco é cliente. Uma empresa precisa de cliente. Se ela tiver dinheiro e não tiver cliente, ela vai quebrar. Ela pode ter tudo, ela precisa de cliente. E a gente conseguiu o nosso primeiro cliente sendo o nosso primeiro investidor. Foi um enorme de uma sorte. Mas pensar global, pensar em crescer, exigia que a gente fizesse o que a gente chama de spin-out, que é o momento que a gente vive hoje. Então a empresa
Hoje está com 110 funcionários, nós atuamos em 3 continentes, eu sempre erro o número de funcionários, tá? Então, mas a gente está atuando em 3 continentes, estamos exportando software para o Japão, África e Singapura. Eu, particularmente, fiquei morando 2 anos na África, trabalhando com projetos de inclusão digital. Conquistamos 80% de market share em publicação de mídia digital, com sistema de paginação e navegação não linear. E montamos aqui em Petrópolis uma operação 24/7. E demos uma sorte muito grande porque terminamos desenvolvendo uma estratégia de competitividade muito interessante para o mercado asiático, porque quando é noite lá, é dia aqui. E isso faz com que a gente tenha um custo de produção, um custo de operação extremamente competitivo, mesmo com a China. A China que é conhecida por conseguir desenvolver produtos baratos e de custo muito baixo, hoje a gente está, por uma sorte geográfica, conseguindo desenvolver produtos de forma competitiva, porque o nosso custo de mão de obra durante o daytime é extremamente competitivo em relação à China, e muito mais competitivo em relação ao Japão. Então, como os jornais são produzidos em torno da meia-noite, quando é meia-noite lá, é meio-dia aqui, e a gente tem uma capacidade de produção muito grande. Estou no mesmo slide. Bom, por pouco o Adriano aparece nessa primeira foto aí. Isso aí somos nós em 99. Eu tinha uma foto dele, eu sabia que ele vinha nessa palestra, mas eu falei, não vou colocar sem perguntar para ele. Então nós estávamos no auge da bolha, em Curitiba. Essa é a Linda, presidente da Endeavor, foi considerada uma das 100 pessoas mais importantes do século para empreendedorismo para o New York Times. Eu andava de gravata, cintinho e tal, tinha 5 andares num prédio maravilhoso. Tinha sido convidado pela equipe do Bill Gates, estive pessoalmente com ele na Microsoft. A gente tem mania de tirar foto pulando nos lugares, então se vocês entrarem um dia no meu Orkut, algumas coisas, a gente sempre dá um pulo e tira uma foto. Essa é um pulo antes de ser preso na Microsoft. Toda vez que a gente volta lá, eu tive uns 2 anos de volta lá, os caras tentaram prender a gente, porque a gente tira a foto em cima da grama e tudo. Montamos uma exposição muito grande lá. Então eu vivi esse momento e me foi oferecido ir para uma cocheira de cavalos ali em cima, ou seja, quem conhece lá no nosso escritório sabe que muda bastante. O nosso a primeira pessoa física que queria nos ajudar como investidor subia em torre, ali uma foto dele no alto de uma torre, ele caiu dessa torre. Ali também é ele comigo em cima de uma pia na Rocinha. A gente ia colocando antenas para projetos de inclusão digital na Rocinha, e a gente trabalhava com a mira vermelha de laser apontando para o corpo da gente. E nesse último slide foi quando a gente invadiu uma torre de não posso falar o nome da empresa, mas a gente subiu uma torre de 80 metros para ver se havia visada para o mercado-alvo que o César tinha em mente para colocar sinal de acesso à banda larga. Então, a minha escolha foi por isso, foi por aventura. Não foi por capital, não foi por nada disso. A gente estava num ambiente extremamente estabilizado, Curitiba, tudo muito bonito, e me foi oferecido ir para a Rocinha, trabalhar dentro de um estábulo, subir em torre, desbravar todo um mercado de oportunidades. Isso me atraiu muito. Assim, a minha percepção empreendedora achou que eu tinha muito mais a aprender nesse ambiente do que no ambiente que eu estava. Bom, agora as fotos do nosso spin-off, só para ilustrar. Eu ia colocar fotos também da nossa anfitriã, Cristina, mas sem autorização eu achei melhor não. Bom, só voltando ali do lado daquela foto minha com o César, toda essa aventura nossa de inclusão digital terminou trazendo para a gente o prêmio de melhor projeto de inclusão digital do mundo em 2002, se não me engano, para a nossa empresa Tahoe. Bom, depois que a gente decidiu fazer o spin-off, realmente o problema começou. Eu resolvi colocar alguns slides aí para ilustrar, porque a minha vida foi só fazer palestra. E é difícil, porque você tem que convencer muita gente das suas ideias, da sua visão, que existe uma perspectiva de mudança, você tem que passar segurança sobre a sua visão de médio e longo prazo, principalmente se a sua visão é uma visão de mudança, de ruptura. Se vocês notarem, naquele esse segundo slide de baixo para cima, eu estou falando desse mesmo slide aqui. Ou seja, eu vivo repetindo esse slide há 4, 5 anos. Ali foi no Fórum Brasil, quando nós fomos eleitos empresa a inovar pela FINEP. E isso fez com que a gente está desenvolvendo apresentações, tendo contato com o mercado,
trocando ideias, fez com que cada vez mais a gente conhecesse quais eram essas necessidades que existiam no mercado. E cada vez mais a gente entendeu que não era capital que a gente precisava para desenvolver essas ideias. No próximo slide, que é o último, eu vou falar sobre qual foi a nossa conclusão. Bom, tudo que a gente tinha aprendido sobre Rocinha e inclusão digital, a gente foi aplicar isso pelo mundo. Passamos 2 anos aplicando isso na Nigéria, no Saara, na Mauritânia, em Dubai, nos Emirados, na China, no Japão. Eu particularmente peguei 2 malárias, mas como vocês estão vendo, sobrevivi. E isso fez com que a empresa aprendesse a exportar. Você desenvolveu um projeto de inclusão digital para um projeto como Piraí, Mangaratiba, Petrópolis, não era muito diferente de você aplicar o mesmo projeto em termos de gestão de tecnologia no Saara. A diferença era a escala, e isso fez com que a gente desenvolvesse um senso de organização e de gestão de processo muito, muito grande. Por um simples motivo, porque se a gente não fizesse isso, a gente morria. O elemento aqui foi sobrevida física, atuar na África, atuar nessas regiões, em bases militares do Iraque, isso requer que você tenha um planejamento fantástico e baseado em instinto. E foi o que a gente terminou aplicando. Passada essa fase, a primeira coisa que aconteceu foram propostas e pedidos para exportar para a China, Singapura e Japão. E esse background de contato com o exterior a gente terminou desenvolvendo nesse ambiente. E foi sempre um ambiente focado em inclusão digital. Como eu prometi, acho que é o último slide. Bom, hoje, apesar da gente ter se desligado umbilicalmente do nosso sócio investidor, a gente gasta a maior parte do nosso tempo em contato com ele, falando sobre negócios ali na fogueira à noite. Essa é uma foto só para ilustrar, lá no Media Valley. E eu vou usar por que essa foto está aqui no próximo slide. Ou seja, basicamente, que a nossa recomendação para quem está empreendendo uma ideia é: esqueça capital agora, olhe networking, olhe conhecimento. O teu investidor, o teu parceiro pode te dar, que ele tem ao longo dos 30, 40 anos de experiência, não é capital. Capital é muito fácil de conseguir. O que ele pode te dar, e quase ninguém te dá, é networking, é conhecimento, é experiência. Isso vale muito, muito mesmo. Vale muito mais do que capital. Bom, então, agora a fórmula. Qual é a fórmula que a gente vivencia hoje para tentar sustentar a nossa posição no mercado? Persistência para empreender. A empresa terminou desenvolvendo uma estratégia que dispensa funcionários para que eles desenvolvam projetos e voltem de forma incubada dentro da empresa. O Antônio, que está aqui, é um exemplo disso. Trabalha com tecnologias multitouch, acho que vocês viram aí no Fantástico esse final de semana. A gente desenvolveu um projeto de carteira escolar do futuro, que é uma carteira sem papel, baseada em análise de gestos. O Antônio é um ex-funcionário que a gente dispensou, porque estava na hora dele entrar num ciclo de inovação, a empresa vive de inovação, ele voltou como um sócio numa operação, num projeto. Então, persistência para empreender é fundamental. Persistência para produzir, essa é uma segunda fase. Você empreende, o seu próximo passo é produzir. É difícil, é muito difícil. Geralmente o empreendedor não tem um talento natural em persistência produtiva. Persistente em administrar, esse é o maior desafio para empreendedor, principalmente no setor tecnológico. Mas é um requisito para sustentar uma posição que, se você não tiver, você não vai conseguir prosperar. E o mais difícil de todos, certo? Porque a gente pode dizer que aqui, se você tem esses 3 elementos, você atingiu um sucesso. Mas o mais difícil de todos é uma persistência para integrar pessoas. O sucesso leva sempre a conflitos de caráter pessoal, pelos mais variados motivos, sejam certos ou errados. E a persistência para integrar pessoas é um enorme desafio. Todo projeto que atinge a maturidade, ele tem um enorme desafio de você ter que manter as pessoas integradas. Tem um livro muito bom do Chaka Dizes, que é o Ciclo de Vida das Organizações. Então, ele fala que algumas pessoas você deve avaliar a sua empresa por esses perfis.
Quando a gente lançou o Idea Valley, todo mundo tinha o que a gente chama de UE grandão. Um P razoável, eu particularmente tenho um A minúsculo e um I questionável. A fase que a empresa hoje atua, ela não precisa de um empreendedor tão grande, como é tão grande. Não precisa também de uma produção tão grande, a produção está estabilizada, a gente produz 80% da mídia digital no Brasil. O A está resolvido, a empresa não quebrou, não faliu, sobrevive à economia, aos fatores microeconômicos. O I é um enorme desafio. A nossa empresa hoje precisa de pessoas com capacidade de manter as pessoas integradas. E isso também é uma forma de empreender, é uma forma de inteligência. Inteligência social, inteligência emocional. Então, quando vocês que sonham, ou alguns aqui que têm interesse em partir para empreender e atingir uma larga escala, vocês não devem esquecer desses fatores. E vejam, eu não toquei no assunto de dinheiro. Dinheiro a gente resolveu, recurso financeiro a gente resolveu numa reunião de 30 minutos em Nova York, nunca mais a gente falou. A gente desenhou um plano de 10 anos, isso foi em 2000, nós estamos em 2008, a gente até hoje não tem um papel assinado e tudo tem gerado frutos, a gente acredita que contribuiu para o crescimento do Tecnopolo, para o crescimento da comunidade, para o aperfeiçoamento da comunidade e a gente espera que isso seja um exemplo de erros e acertos que possa ser considerado por vocês que estão com ideias para serem empreendidas. Falei que era um slide. Obrigado.